Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje o cenário está diferente porque a gente teve que gravar de noite por conta que estamos com obra aqui em cima, então nós temos que nos adaptar, porém manter no nosso propósito, né? Se você falou que ia fazer, vai lá e faz. Nossa, exato. Então, estamos aqui gravando no período da noite, porém, vamos já ler a Bíblia, tá? Hoje vamos ler 1 Samuel 21 a 24 e depois Salmos 91. E depois de toda essa leitura, como de costume nosso, a gente faz toda a análise da leitura bíblica que tivemos, né? Então, fica com a gente até o final para você ter o nosso parecer aí, te aprofundar ainda mais em tudo que foi lido, tá? Então, abre sua Bíblia aí em 1 Samuel 21. Davi em Nob. Então, Davi veio a Nob e Aimeleque, o sacerdote, e Aimeleque temia encontrar-se com Davi. E lhe disse: Por que estás sozinhos? E não há homem contigo? E Davi disse a Aimeleque, o sacerdote: O rei me ordenou um negócio e me disse: Que nenhum homem saiba qualquer coisa sobre onde eu te envio e sobre o que te ordenei. Eu indiquei os meus servos para tal e tal lugar. Agora, portanto, o que há debaixo da tua mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que houver. E o sacerdote respondeu a Davi e disse: Não há nenhum pão comum debaixo da minha mão, mas há pão consagrado. Se os jovens tiverem se guardado, ao menos de mulheres. E Davi respondeu ao sacerdote e lhe disse: Em verdade, as mulheres nos foram tiradas já há 3 dias, desde que saí, e os vasos dos homens são santos, e o pão é de algum modo comum, sim, embora tenha sido santificado neste dia no vaso. Assim, o sacerdote lhe deu pão consagrado, pois não havia ali pão que não fosse o pão da apresentação, que foi tomado de diante do Senhor para se colocar pão quente no dia em que este foi retirado. Ora, um certo homem dos servos de Saul estava ali naquele dia, detido diante do Senhor, e o seu nome era Doeg, um edomita, o principal dos pastores que pertenciam a Saul. E Davi disse a Aimeleque: E não há aqui debaixo da tua mão lança ou espada? Pois não trouxe nem a minha espada, nem as minhas armas comigo, porque o negócio do rei exigiu pressa. E o sacerdote disse: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu mataste no vale de Elá, eis que aqui está envolvida em um tecido atrás do éfode. Se quiseres tomá-la, toma, pois não há outra aqui, salvo aquela. E Davi disse: Não há nenhuma como essa, dá-me. E Davi se levantou e fugiu naquele dia por temer a Saul e foi para Ax, o rei de Gate. E os servos de Ax lhes disseram: Não é este Davi o rei da terra? Não cantavam eles uns aos outros com danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares e Davi os seus 10 milhares? E Davi guardou estas palavras no seu coração e ficou muito temeroso de Ax, o rei de Gate. E ele mudou o seu comportamento diante deles e fingiu-se de louco em suas mãos e arranhou as abas do portão e deixou a sua saliva pingar sobre a sua barba. Então disse Ax aos seus servos: Eis que vedes que o homem está louco. Por que então mo trouxestes? Tenho eu necessidade de loucos para que trouxesseis este companheiro para agir como louco na minha presença? Entrará este sujeito na minha casa? Capítulo 22. Davi fugiu da cidade de Gate e foi se esconder na caverna de Adulão, onde seus irmãos e outros parentes logo se juntaram a ele. A seguir começaram a chegar outros que estavam com alguma dificuldade. Por exemplo, os que tinham dívidas ou simplesmente estavam descontentes.
e Davi veio a ser o líder de uns 400 homens. Mais tarde, Davi foi a Mispã, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Posso deixar meu pai e minha mãe morarem aqui sob a proteção real, até que eu saiba o que Deus quer de mim? E assim eles ficaram diante do rei de Moabe durante o tempo em que Davi permaneceu na fortaleza. Um dia o profeta Gade disse a Davi: Deixe de se esconder na fortaleza e vá para a terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Herete. Saul ficou sabendo da chegada de Davi e seus homens a Judá. Nessa ocasião, Saul estava em Gibeá, sentado sobre um carvalho com a sua lança na mão e cercado por seus oficiais. Escutem o que vou dizer a vocês, homens de Benjamim, disse Saul. Será que o filho de Jessé lhes prometeu terras e plantações de uvas e postos sobre 1.000 ou sobre 100 no seu exército? É por isso que vocês têm conspirado contra mim? Pois nenhum de vocês me informa quando meu próprio filho fez aliança com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo. Pensem nisso, meu próprio filho instigando Davi para me matar. Então Doeg, o edomita, que estava ali com os homens de Saul, disse: Eu vi o filho de Jessé chegar em Nobe e falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Também vi Aimeleque consultar o Senhor para descobrir o que Davi deveria fazer, e depois ele deu a Davi alimento e a espada de Golias, o filisteu. Imediatamente o rei Saul mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e todos os outros sacerdotes que estavam em Nobe, da família dele. E todos foram falar com o rei. E Saul exclamou: Escute o que vou dizer, filho de Aitube. Ele respondeu: Sim, meu senhor. Por que você e o filho de Jessé conspiram contra mim? Perguntou Saul. Por que você deu a ele alimento e uma espada e ainda falou com Deus em favor dele? Por que você deu conselhos a ele para que se revoltasse contra mim e viesse contra mim e me armasse cilada, como hoje se vê? Mas, senhor, respondeu Aimeleque, por acaso há alguém entre os oficiais do rei que seja tão fiel quanto Davi, seu genro? Ora, ele é o capitão da guarda pessoal do rei e um membro muito honrado da casa real. Por certo que essa não foi a primeira vez que eu consultei a Deus em favor dele. Não é justo que o rei me acuse e acuse minha família nesta questão, pois seu servo não sabe coisa alguma do que está acontecendo. O rei, porém, disse: Você deve morrer, Aimeleque, você e toda a família de seu pai. Em seguida, Saul ordenou aos seus guarda-costas: Matem os sacerdotes do Senhor, pois eles são aliados de Davi e são traidores. Eles sabiam que Davi estava fugindo de mim, porém não me disse nada. Mas os soldados não quiseram matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: Mate-os você. E Doeg se atirou sobre eles e os matou. Ao todo eram 85 sacerdotes, todos eles usando o manto sacerdotal. Saul foi a Nobe, a cidade dos sacerdotes, e mandou matar os moradores de lá, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos e também todos os bois, jumentos e ovelhas. Somente Abiatar, um dos filhos de Aimeleque e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Quando Abiatar contou o que Saul havia feito, matando os sacerdotes do Senhor, Davi exclamou: Eu sabia disso. Naquele dia, quando viu o Edomita Doeg ali, eu sabia que ele contaria a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique aqui comigo, não tenha medo, eu o protegerei. Quem procura minha morte também procura a sua. Você estará a salvo comigo. 1 Samuel 23. Davi salva o povo de Keila. Eles, então, contaram a Davi dizendo: Eis que os filisteus lutam contra Keila e roubam as eiras. Portanto, Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo ir e ferir estes filisteus? E o Senhor disse a Davi: Vai e fere os filisteus e salva Keila. E os homens de Davi lhe disseram: Eis que estamos temerosos aqui em Judá.
quanto mais se formos a Keila contra os exércitos dos filisteus? Então Davi consultou o Senhor mais uma vez, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce até Keila, pois eu entregarei os filisteus na tua mão. Assim, Davi e os seus homens foram a Keila e lutaram contra os filisteus, e trouxeram o seu gado e os feriram com um grande massacre. Assim Davi salvou os habitantes de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, o filho de Aimeleque, fugiu até Davi a Keila, ele desceu com um éfode na sua mão. E Saul foi informado que Davi havia chegado a Keila. E Saul disse: Deus o entregou na minha mão, pois está cercado ao entrar em uma cidade que tem portões e barras. E Saul chamou todo o povo à guerra, para descer a Keila, para sitiar Davi e os seus homens. E Davi soube que Saul praticava secretamente maldades contra ele, e disse a Abiatar o sacerdote: Traze-me aqui o éfode. Então disse Davi: Ó Senhor Deus de Israel, o teu servo certamente ouviu que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Entregar-me-ão os homens de Keila à sua mão? Descerá Saul segundo ouviu o teu servo? Ó Senhor Deus de Israel, eu te suplico, diz ao teu servo. E o Senhor disse: Ele descerá. Então disse Davi: Entregarão os homens de Keila a mim e os meus homens na mão de Saul? E o Senhor disse: Eles te entregarão. Então Davi e os seus homens, os quais eram cerca de 600, levantaram-se e partiram de Keila e foram para onde quer que conseguiram ir. E Saul foi informado que Davi havia escapado de Keila, e ele refreou de seguir adiante. E Davi habitou no deserto, em fortalezas, e permaneceu em um monte no deserto de Zif. E Saul o procurava todos os dias, mas Deus não o entregou na sua mão. E Davi viu que Saul havia saído em busca da sua vida, e Davi estava no deserto de Zif, em um bosque. E Jonatas, filho de Saul, levantou-se e foi até Davi no bosque e fortaleceu a sua mão em Deus. E ele lhe disse: Não temas, pois a mão de Saul, meu pai, não te achará, e tu serás rei sobre Israel, e eu estarei junto a ti, e isto também o meu pai o sabe. E os dois fizeram um pacto diante do Senhor, e Davi habitou no bosque, e Jonatas foi para sua casa. Então os zifeus subiram até Saul e a Gibeá, dizendo: Não se esconda, Davi, conosco, em fortalezas no bosque, no outeiro de Áquila, o qual fica ao sul de Gessimon. Agora, portanto, ó rei, desce, segundo todo o desejo da tua alma em descer, e a nossa parte será entregá-lo na mão do rei. E Saul disse: Bendito sejais vós do Senhor, pois tendes compaixão de mim. Ide, rogo-vos, preparai-vos ainda e conheçais e vede onde é o seu lugar predileto e quem ali o tem visto, pois foi-me informado que ele age muito sutilmente. Vede, portanto, e tomai conhecimento de todos os lugares de espreitas onde ele se oculta, e vinde novamente a mim com a certeza, e eu irei convosco. E sucederá que, se ele estiver na terra, eu o procurarei dentre todos os milhares de Judá. E eles se levantaram e foram a Zif, adiante de Saul. Mas Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gessimon. Saul e os seus homens também foram em sua procura e avisaram a Davi. Então ele desceu para dentro de uma rocha e habitou no deserto de Maom. E quando Saul ouviu isto, ele perseguiu Davi no deserto de Maom. E Saul foi para este lado do monte, e Davi e os seus homens para aquele lado do monte. E Davi se apressou em fugir por temor a Saul,
pois Saul e os seus homens cercaram Davi e os seus homens por todos os lados para apanhá-los. Mas chegou um mensageiro a Saul, dizendo: Apressa-te e vem, pois os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul retornou da perseguição a Davi e foi contra os filisteus, por isso chamaram aquele lugar de Selá Ramalecote. E Davi subiu dali e habitou em fortalezas em Engedi. Capítulo 24. Depois que Saul voltou de sua batalha contra os filisteus, disseram a ele que Davi tinha ido para o deserto de Engedi. Então Saul reuniu 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e foi à procura de Davi entre as rochas das cabras selvagens, no lugar onde a estrada passava por alguns currais de ovelhas. Saul entrou numa caverna para fazer as suas necessidades. Acontece que Davi e seus homens estavam escondidos na caverna. Agora chegou a sua vez. Os homens de Davi lhe disseram em voz baixa: Este é o dia a respeito do qual o Senhor falou quando disse: Certamente vou entregar o seu inimigo nas suas mãos. Faça com ele o que você bem entender. Então Davi foi com todo cuidado e com toda calma. Cortou a barra do manto de Saul. Mas depois a sua consciência começou a atormentá-lo por ter cortado a barra do manto de Saul. Eu não deveria ter feito isso, disse ele aos seus homens. Que o Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu senhor, de estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Essas palavras de Davi contiveram seus homens, e ele não permitiu que matassem Saul. Depois que Saul deixou a caverna e continuou o seu caminho, Davi saiu da caverna e gritou para ele, dizendo: Ó rei, meu senhor! E quando Saul olhou em redor, Davi se curvou diante dele com o rosto no chão e depois disse a Saul: Por que o rei dá atenção às pessoas que dizem que eu procuro fazer mal ao rei? Hoje mesmo o rei pode ver com os seus próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor colocou o rei nas minhas mãos, lá na caverna. Alguns dos meus homens me disseram para matá-lo. No entanto, eu o poupei, pois disse: Nunca farei mal ao meu senhor, porque ele é o ungido do Senhor. Vê isto, meu pai, que tenho na mão? É um pedaço da barra do seu manto. Cortei o seu manto, mas não matei. E isso não convence de que não procuro fazer-lhe mal, nem rebelar-me contra o Senhor, e que não pequei contra a pessoa do rei, muito embora esteja me perseguindo para tirar minha vida? O Senhor julgue entre nós dois. Talvez ele o castigue pelo mal que o Senhor procura fazer-me. Porém eu nunca farei mal ao rei. Como diz o antigo provérbio, o perverso age como perverso, mas eu não lhe farei nenhum mal. A quem o rei de Israel procura apanhar? A quem está perseguindo? Deve ele gastar o seu tempo caçando um cão morto ou uma pulga? Que o Senhor seja o juiz e julgue qual de nós está certo. Que ele seja o meu advogado e meu defensor, e me livre das suas mãos. Tendo Davi falado todas estas palavras, Saul perguntou: Realmente é você, meu filho Davi? E começou a chorar em alta voz. Então Saul disse a Davi: Você é um homem melhor do que eu, pois você me pagou com o bem o mal que lhe fiz. Sim, você hoje foi muito bom para comigo, pois quando o Senhor me entregou em suas mãos, você não me matou. Que outra pessoa no mundo deixaria seu inimigo escapar quando tinha em suas mãos? Que o Senhor lhe deu uma boa recompensa pela bondade com que me tratou hoje. Agora reconheço certamente que você será rei, e que Israel será o seu reino. Jure-me pelo Senhor, que quando isso acontecer, você não matará a minha família, nem fará desaparecer o meu nome da família de meu pai. Então Davi prometeu que assim seria. Saul voltou para casa, mas Davi e seus homens foram para a fortaleza. Salmos 91. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Eu direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Meu Deus, nele eu confiarei.
Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broqueu. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que anda nas trevas, nem pela destruição que devasta ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas isso não chegará perto de mim. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará perto da tua habitação, pois ele dará aos seus anjos comando sobre ti, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos, para que não tropeces o teu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, esmagarás debaixo dos pés o leãozinho e o dragão. Porque ele pôs o seu amor sobre mim, portanto eu o livrarei. Eu o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim e eu o responderei. Estarei com ele na tribulação e eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. 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 E assim terminamos a nossa leitura de hoje. E vamos para a nossa análise, né? De 1 Samuel 21 a 24 e depois de Salmos 91, esse salmo que é tão famoso. E ali em 1 Samuel 21, né, fala sobre Davi em Nob. Só recapitulando sobre tudo que aconteceu, né? Davi estava fugindo do rei Saul, que estava tentando matar ele a todo tempo, né? E ele teve o apoio dos dois filhos de Saul, que foi o filho Jonatas e Mical, que já tinha se tornado a esposa de Davi também, né? E eles haviam percebido que Saul estava realmente querendo matar Davi e que se ele não fugisse ali do palácio, vamos dizer assim, né? Saul mataria ele. Então ele fugiu e ali, quando ele chega em Nob, ele está com fome, porque ali, quando ele fugiu, ele saiu sem nada, ele saiu só com a roupa do corpo, né? Só que Davi já estava muito famoso, né, entre o povo de Israel, principalmente por conta que ele matou Golias, né? E aí, quando ele chegou ali em Nob, ele foi até a parte ali dos sacerdotes e pediu pão. Porém, essa passagem também é uma passagem muito famosa porque Jesus depois fala mais para frente, né? Porque aqui, quando Davi pede pão, só havia pão consagrado. E naquele tempo, só quem podia comer o pão consagrado era um levita. E então, Davi era um povo de Judá ali, guerreiro, tudo mais, né? Então ele tinha sangue nas mãos e ele não poderia comer esse pão. E tanto é que quando ele pede para Aimeleque, ele fala, né, que tem pão para mim, para os meus servos que estão junto comigo, né? Aí Aimeleque responde: tenho, mas é só consagrado e os homens têm que estar há 3 dias limpos, né? Limpos principalmente de mulheres, não podiam ter tido relação sexual. Só que esses homens, esses servos aí, era mentira. Davi estava sozinho, ele estava fugido. E aí Aimeleque falou: então tá bom, então eu te dou. Só que ali ele já tinha consciência que não havia a pessoa limpa. Só que é uma passagem que até Jesus fala lá na frente, né? De que adianta, né? Você seguir a regra ali, toda o mandamento, né, amor? Se a pessoa está passando fome, você vai deixar de salvar uma pessoa que está com fome para só cumprir o mandamento ali, sabe? Não era algo que ia infringir, que ia ir contra assim, uma lei absurda, não. Era fome. E Davi foi pedir pão, né, para Imeleque. E aí é onde depois Jesus fala, né, que é melhor você ser bom de coração, ser puro de coração, do que ser um entendedor de todas as leis, um decorador de leis, né? Ele
Exatamente isso que você falou, né? Ele mostra o que que é mais importante, né? Você ser um religioso que segue ali, né, realmente as doutrinas ou ter ali um coração quebrantado. Então, lógico que é muito importante a gente seguir as doutrinas, seguir os mandamentos, né? Seguir as ordenanças de Deus. E ali era uma das ordenanças, né? O pão que era colocado no tabernáculo, era usado ali, ele era um pão sagrado, não era para outras pessoas comerem. Como a Sayuri disse, então, né, o mais importante ali foi sim a preocupação, né, do sacerdote com ali as condições de Davi, né? Ele estava passando fome e então ele deu esses pães aí. Mas uma coisa interessante da gente ver ali que Davi teve que mentir, né, para Ai, Aimeleque. Meleque. Então, infelizmente, né, Davi usa dessa tática aí com a Emelec, falando aí, olha, tô numa Missão missão que o secreta rei do me rei. passou, né? E Emelec ele não tá sabendo de nada. Então a gente vê ali depois que um soldado de Saul, né, vê ali o que está acontecendo, mas não conta nada. E a gente já vê lá no capítulo 22, então, quando continua falando ali que Davi fugiu para Gate, foi se esconder numa caverna e tal, a gente vai ver depois que Saul, ele fala assim, né, o que que Davi prometeu para vocês que vocês nunca me contam nada? Porque até agora, tipo assim, ninguém capturou Davi. O que que esse homem tem? E daí Prometeu terras, né? e ali acontece então que aquele homem que viu, né, Davi com Aimeleque, ele fala, ó, eu vi Davi com Aimeleque. E daí a gente vê ali então uma coisa triste que acontece. E a gente vê o nível, né, que o rei Saul tava, né, De perseguição, de, de de vingança, né? No vingança. coração, coração amargurado, né? Então eles vão atrás lá, vão lá atrás de Aimeleque e o ponto que ele chega, né, de acusar o sacerdote de Deus ali, o sacerdote não sabia nada, ele deixou bem claro isso, falou assim: "Nossa, quantas vezes eu não orei e abençoei Davi? Agora o que que é isso, né?" Então, uma coisa, né, não justifica a outra, mas a gente tem que lembrar ali que Aimeleque realmente não sabia de nada porque Davi tinha mentido para ele. E quando chegou ali, Saul também tá totalmente conturbado, mata Aimeleque, manda matar, né, a Aimeleque e mata toda a família, né, Não só a família, mas uns 80 levitas, né? Tipo, sacerdotes. do Então, Senhor. assim, o levita ali para aquele povo era as pessoas que trabalhavam para a obra do Senhor ali, né? Eram só os dedicados no tabernáculo, eles não iam à guerra, não ia fazer nada ali contra o rei, né? E aí Saul vai com essa vingança no coração ali, achando que estava todo mundo protegendo Davi. E ele já tinha aquela música já na cabeça, né? Que Saul matou milhares, só que Davi matou dezenas de milhares. Então ele fala assim: esse cara vai subir para rei logo. Então a gente precisa o quê? Matar ele. Se não matar, ele vai ser rei. Porém, ali na frente, a gente vê que o Jonatas, né, vai de encontro com Davi, que ele vai lá, protege Keila, que até Davi consulta a Deus, né, se ele deve ir lá ajudar na guerra ali contra Keila, e o Senhor fala que pode ir. E quando ele salva Keila, já chega a notícia ali para Saul falando que ele tá lá em Tá Keila, né, lutando junto, né? lutando junto, e ele vai em perseguição ali com Davi ali, né? Só que o filho dele, Jonatas, estava junto e ele encontra Davi. E ele fala: fica tranquilo, eles renovam ali o pacto, né? E ainda é legal de se ver que, na verdade, se Saul morre, né? Quem é o sucessor do trono automaticamente é Jonatas. Só que Jonatas já sabia que Davi era o ungido, Davi era o escolhido. E ele não tinha esse desejo louco assim pelo trono, né? Tanto é que ele ajudava Davi. E Saul não aceitava isso, não. É nítido a gente ver, né, que Saul estava totalmente ali é, sendo consumido pela raiva, pelo ódio, pelo medo, né? Igual ele já estava velho, mas ele tinha medo do reinado dele ser passado para Davi, né? Eram ciúmes,
uma misturaieba aí de sentimentos assim que Saul tava muito complicados. É, E daí Saul vai, né? Falam depois para Saul que Davi estava e Engedi. em Gede, isso mesmo. E daí Saul vai atrás dele também, vai continua a perseguição dele. E daí acontece aí a história já no capítulo 24 de que Saul entra numa caverna, né, para fazer as necessidades dele. E daí Davi e os homens dele estão nessa caverna. E daí acontece que os homens até falam, né? É agora, É a tipo, é oportunidade. a oportunidade, mata Saul. Deus entregou Saul em suas mãos. Só que daí Saul vai lá e corta um pedaço. Saul, Davi. Davi vai lá, corta um pedaço do manto de Saul, né? E ele não mata. Ele fala: não posso eu matar um homem que é ungido de Deus, né? Eu não cabe a mim fazer isso. Mas daí Saul levanta, né? Ele sai dessa caverna e Davi logo sai atrás falando: olha aqui, Saul, olha com seus próprios olhos. Eu tive a possibilidade de te matar e não te matei. Eu poupei a sua Eu vida, né? poupei. E por que você está fazendo isso comigo? Olha aqui, você está me perseguindo, querendo me matar, e eu estou retribuindo com bem o mal que você está fazendo a mim, né? Exatamente. E aí Davi jurou a Saul, né? E Saul foi para casa, mas Davi e os seus homens subiram para a fortificação, né? Exato. Depois de tudo isso. Davi ele prometeu, né, para Saul. Saul ele, então ele reconheceu, né, Davi realmente ele Pelo coração, pelo né? coração de Davi, pela essa atitude grandiosa que Davi tinha feito, E que né? aquebrantou ele, né? Tipo, Quebrantou. porque Davi gritou ali no meio de todo mundo. Eles estavam, vamos Exato. dizer assim, em uma perseguição de guerra. E ele vai e faz esse grito ali e mostra, ó. Você tá correndo atrás de mim para me matar e eu tive aqui, ó, você aqui e não te matei, né? Exato. Tanto é que daí ele é quebrantado, fala ali até no 24, capítulo, no capítulo 24, né, versículo 16, falando que Saul ergue a voz e chora. E ele chora ali, né? E Saul fala, né? Com certeza, tipo assim, certamente você será rei e o seu reinado será Israel, né? Eu acho legal isso, que Saul, então, ele percebe isso. E ele fala, a única coisa que eu te peço é não me mate, não mate minha família, né? Não persiga minha família. E daí é quando Davi fala assim, não, fica tranquilo, isso daí não vou fazer. Mas eles, é igual você falou, não volta a ter o relacionamento como tinha antes, né? Ali eles têm a conversa, um vai para um lado e Davi vai para o outro. Exatamente. E depois a gente tem a leitura dos Salmos 91, né, que fala muito sobre essa perseguição de Saul com Davi. O que a gente vê de muito característico de Davi, né? Qualquer aflição que ele tinha, ele clamava a Deus assim. E ele era um músico, né? Ele tocava harpa. Então, todos os salmos, você vai ver, é meio que um cântico, tá? E ele cantava como se fosse assim, quando você tá com angústia, você não canta, às vezes, alguma música que você gosta, que mostra teu sentimento. Era isso que Davi fazia. Hoje em dia a gente vê o quê? Sertanejo, né? O chorão, modão, chorado lá e tudo. E é mostrando aqui o sentimento da atualidade, né? E muito em relação a relacionamento. Aqui já em Salmos mostra muito sobre o sentimento também, sobre que Davi estava sentindo com isso que Saul estava fazendo com ele, sabe? E ele estava cantando para Deus, mostrando: olha, Deus, eu sou do Senhor, eu tô aqui, mas eu tô vendo que eu caminho com o Senhor e pode 1.000 cair à direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não vou ser atingido. Porque era o que aconteceu ali, todo mundo perseguindo ele na emboscada. Ele perguntou para Deus, né? E aí, eu vou ser pego? Vai. E aí, o que eu faço? Vai lá. Então, assim, ele consultava Deus, por mais que o direcionamento que Deus dava para ele não alegrava o coração dele, né? Porque ele queria o quê? Que Deus falasse: não, você não vai ser pego, não. Mas ele falava: vão te pegar. E aí, só que ele fazia o que Deus desejava, sabe? Então, aqui esse Salmos 91 é bem dizer essa aflição que ele estava no coração, de toda a perseguição, de toda a angústia que ele estava, mas ele mostrava assim que
por mais que está acontecendo tudo isso comigo, eu não tô gostando, eu tô ruim, eu tô com o Senhor e o Senhor vai me livrar, o Senhor vai me proteger. Então, assim, é muito bacana de se ler esse Salmos 91 e entender, né, todo o contexto do que é escrito, os cânticos de Davi, porque esse cara foi perseguido, hein? Exatamente. Eu acho que é isso, É né? isso. É isso que a gente tem para hoje, para estar compartilhando com vocês. No próximo episódio a gente vai falar mais sobre Davi, né? Só tá começando essa história, só tá começando toda essa perseguição aí até o reinado de Davi. Então é muito bacana você saber verdadeiramente qual é a história de Davi e o que temos para aprender com toda essa história bíblica, né? E mais ainda, né? Onde você vai conseguir aprender junto conosco? É no Ouvintes da Fé, que o link já está aqui embaixo na descrição. É o primeiro link. Ali é um ambiente onde a gente criou para estar te mostrando, né? Que Deus continua sendo o mesmo, né? Mas como ele está agindo, porque às vezes a gente acha que está tão distante, né? Nossa, Antigo Testamento, depois Novo Testamento, era lá quando Jesus estava, mas e agora? Tô aflito, tô angustiado, mas eu não vejo o mover de Deus. Às vezes você não vê realmente o mover de Deus porque existe ainda coisas tapando a tua visão e você precisa aprender como enxergar, né, ter os olhos espirituais, abrir seus ouvidos espirituais para poder ver o que Deus faz na tua vida e ouvir todo o direcionamento que Ele tem para você, porque Ele quer te direcionar o tempo inteiro. Só que a gente precisa saber silenciar a voz do mundo para poder ouvir a voz dele. E isso a gente te ensina lá no Ouvintes da Fé. Então não perde mais tempo, para com essa aflição, para de viver com essa angústia e entra agora nesse link da descrição. Faça sua assinatura que a gente se encontra lá, viu? E amanhã também no próximo episódio. Um beijo! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!